A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Quem fala aos irmãos é o evangelista Amadeu Júnior, aqui da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, da terceira etapa do Jardim Céu Azul, pastoreado pela pastora Socorro. E é com muita alegria, meus queridos irmãos, que estamos aqui para desfrutarmos mais uma vez da palavra do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha e que bom é o conhecimento que Deus tem trazido às nossas vidas pela sua palavra. Hoje veremos a respeito do capítulo 2 do livro de Colossenses. Irmãos, eu já quero começar falando aos irmãos. No início do capítulo 2, o versículo 1, Paulo, ele nos traz a ideia de que provavelmente a igreja aos Colosses jamais tenham visto, onde ele declara que eles não viram o rosto dele em carne. Irmãos, apesar de Paulo provavelmente não ter sido visto pela igreja aos Colosses, ele declara que havia uma grande batalha, que ele batalhava uma grande batalha pelaquela igreja, pelos nossos irmãos ali da igreja de Colossos. Dizendo a eles que esta batalha era para que eles estivessem em unidade, era para que eles estivessem o amor, ou em algumas traduções a caridade, e até mesmo fossem enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do ministério de Deus. Curioso é que ele cita Cristo logo após esta frase, trazendo-nos a ideia de que para que haja o conhecimento do ministério de Deus, é necessário que conheçamos primeiro a Cristo, do qual ele afirma que Cristo, ele tem todo o conhecimento de tesouro, da sabedoria e da ciência. Ou seja, Cristo, além de ser o caminho para que nós possamos conhecer o ministério de Deus, ele ainda é o tesouro da sabedoria e da ciência. Ou seja, tudo está em Cristo Jesus. Meu irmão, Paulo traz isso à igreja aos Colossenses para que eles entendessem que Jesus Cristo estava acima de todas as coisas e que não era necessário qualquer outro mediador a não ser Cristo, o Senhor Jesus. No capítulo 4, no versículo 4, melhor dizendo, ele traz para aquela igreja, irmãos, dizendo para que ninguém enganasse eles com palavras persuasivas. Eu vejo que no capítulo 2, não só o capítulo 2, como praticamente todo o livro de Colossenses, Paulo tem uma preocupação gigantesca quanto à persuasão do conhecimento humano que entrava na igreja aos Colossos. Essa preocupação, meu irmão, levou Paulo a escrever essa carta, levou Paulo a ensinar os nossos irmãos ali da igreja aos Colossos a respeito de algumas coisas que eles deviam não aceitar no meio deles. Na continuidade do capítulo, Paulo vai sempre enfatizar a respeito da pessoa de Cristo, a respeito da fé em Cristo, aleluia, glória a Deus. Não à toa que ele diz assim: como recebestes ao Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, vocês não receberam Jesus, vocês um dia não aceitaram ele como Salvador da vida de vocês. Pois agora vocês devem andar em Jesus Cristo. Não só andar, mas devem estar arraigados, ou seja, enraizados no Senhor, como fostes ensinados. Paulo também, irmãos, vai sempre frisar essa questão de ter sido ensinado, nos trazendo a ideia de que havia alguém ensinando para aquele povo e que eles tinham sido ensinados sim. Tudo que estava faltando era obediência quanto àquilo que havia sido ensinado. O versículo 8, tende cuidados para que ninguém vos faça presa por meio das filosofias e vãs sutilezas, ou seja, delicadezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo os de Cristo. Ele dizendo, olha, queridos irmãos, cuidado com as filosofias, cuidado com o que está sendo ensinado, cuidado com todas as doutrinas aí que são delicadas, que são suaves, quando na verdade tudo que tem nelas é apenas tradições dos homens e nada, absolutamente nada de Deus, nada segundo a vontade de Cristo, a qual ele sempre frisa, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Porque neles habita corporalmente toda a plenitude da divindade, porque nele habita, ou seja, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Irmãos, Paulo deixa claro àquela igreja
que tudo que eles necessitavam, absolutamente tudo, estava em Cristo, e tudo se iniciava e se findava em Cristo. Assim também como a circuncisão, pois agora aquela igreja, Paulo deixa claro, vocês não foram circuncidados segundo os ensinamentos do homem, mas vocês foram circuncidados segundo a vontade de Cristo, Senhor Jesus Cristo, por causa que como fostes sepultado no batismo com Ele, Jesus Cristo ressuscitou de dentre os mortos. Queridos irmãos, Paulo no versículo 14, ele vai dizer, olha, havendo riscado a cédula que era contra nós, ou seja, havendo se findado todas as coisas, deu Cristo ter pago todos os nossos pecados no cravado na cruz, ou seja, quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou todos os nossos pecados. E isso precisava ficar claro ao coração daquela igreja, para que eles entendessem que somente Jesus, apenas Jesus, poderia salvar a vida deles, meus queridos irmãos. Irmãos, versículo 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias das festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Irmãos, a igreja dos Colossos era uma igreja que ela estava sendo bombardeada por 3 grandes ensinamentos, irmãos, e isso estava tirando aquela igreja da presença de Deus. Aquela igreja ela tinha uma mistura estranha nos ensinamentos cristãos, aonde se pegava um pouco de Cristo, um pouco da lei, um pouco de tudo e se juntava para poder fazer uma forma de viver dos nossos irmãos da igreja de Colossos. Como também, irmãos, eles estavam sendo bombardeados pela tradição judaica, e tudo o judaísmo estava adentrando na igreja, e eles estavam mais findados no judaísmo, nas tradições do judaísmo, do que até mesmo em Cristo. Pois precisa Paulo dizer assim para eles, olha, as pessoas não podem julgar vocês pelo que vocês comem, ou por qualquer coisa do tipo. Vocês precisam entender, meus irmãos, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor Salvador das vossas vidas, e vocês não precisam estar presos a todos esses rituais cerimoniais, a todas essas questões que são da lei judaica, irmãos. Querido, nós falaremos logo mais sobre a terceira força que bombardeava a igreja ali de Colossos. No versículo 17, quais são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 18, irmãos. E aqui nós entramos em uma questão muito forte que Paulo toca com a igreja aos Colossos. Paulo vai dizer para eles, irmãos, que eles não se deixassem dominar por Baal prazer, ou seja, pelas escolhas, pelo capricho, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado, ou seja, com questões inúteis na sua carnal compreensão, ou seja, vivendo coisas que eram inúteis, que eram vão para a vida daquela igreja, irmãos. Queridos, a igreja aos Colossos, que vinha sendo bombardeada, irmãos, também pela filosofia pagã, como, por exemplo, a filosofia grega, irmãos, os ensinamentos dos gregos. E uma das questões que era muito forte na religião grega, meu querido irmão, é que sempre que um filho de um Deus, ele vinha à Terra, ele vinha não por qualquer outro motivo, a não ser porque tinha cometido algum pecado, tinha errado de uma certa maneira. Prova disso, irmãos, é que temos inúmeras histórias, como a de Hércules, irmãos, e as 12 missões para poder voltar ao seu pai. Contudo, Paulo queria dizer para eles, olha, Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus não veio à Terra para o pecado. Jesus veio, irmãos, para salvar as vossas vidas. E tudo que vocês estão fazendo, seja Baal prazer, essas escolhas, caprichos de vocês, até mesmo caprichos com contextos, com pretextos, na verdade, de humildade, esses cultos aí que vocês estão colocando dentro da igreja, culto aos anjos, tirando a menção de Cristo, irmãos, porque, meu querido, adorar e orar a qualquer outra pessoa que não seja Deus Pai, Deus Filho
ou Deus, o Espírito Santo, são práticas antibíblicas. E aquela igreja não entendia isso. Aquela igreja não entendia que qualquer outra forma de adoração, qualquer outra forma de crença, meus irmãos, ela estava longe, muito longe daquilo que Deus de fato queria. Ou seja, eram questões que não agradavam a Deus. E o versículo 19 diz: e não ligados na cabeça, do qual todo o corpo, provindo, é organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando em Deus. Ou seja, se eles continuassem vivendo aqueles ensinamentos, aquelas tradições judaicas, aquela mistura no evangelho, aquela filosofia pagã, eles já não estavam mais vivendo ligados em Cristo. O corpo estava totalmente longe da cabeça. Irmãos, é interessante também que Paulo vai dizer para ele: olha, se vocês estão mortos com Cristo, então por que vocês estão vivendo como se estivessem no mundo? Dizendo muitas vezes: não toques, não proves, não manuseis. Coisas como essa, elas estão longe daquilo que Deus tem nos ensinado. Olha, morremos com Cristo e vivemos para Cristo. E se vivemos para Cristo, ele encerra o versículo 23 dizendo: as quais tem na verdade algumas aparências de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e disciplina do corpo, mas são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, ele dizendo assim: existe certo tipo de costume, existe certo tipo de doutrinas dos homens que elas não são a verdade de Deus. Então vocês precisam entender que vocês precisam viver para Deus. Afinal de contas, Deus enviou o seu Filho amado para morrer por vocês. E aí, meu querido irmão, eu volto para o início, quando ele diz: olha, para que haja o conhecimento do ministério de Deus, vocês precisam estar em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Porque fostes circuncidados em Cristo e não segundo os costumes dos homens. Irmãos, a igreja aos Colossos era uma igreja que orava, era uma igreja que se deleitava na oração diante de Deus, mas ela pouco ligava para aquilo que de fato era um ensinamento genuíno de Deus. E Paulo, irmãos, é usado pelo Senhor para colocar essa igreja que era uma igreja de oração, aleluia, glória a Deus, no caminho da palavra, no caminho da verdade. Eu vejo, irmãos, que Deus cada vez mais, desde sempre, mas cada vez mais, tem nos trazido ao conhecimento da sua palavra, porque somente a palavra de Deus nos transforma e nos liberta da nossa vã maneira de viver. Queridos irmãos, que nós possamos entender que toda a plenitude, ela se cumpre em Cristo, o Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor possa nos abençoar, que Deus possa continuar dando a sua graça para que vivamos na sua presença e que este conhecimento que estamos adquirindo a cada dia possa nos trazer cada vez mais a presença do nosso grande Deus e Salvador. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, para todo sempre. Amém.